domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem sua palavra me ensina a viver. A doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que têm compartilhado, que têm deixado ali o seu joinha, e dizer a vocês, isso é muito importante, o seu comentário é muito importante. E é por isso que nós continuamos aí com esse canal da EBD, canal da Escola Dominical Virtual, para levar até você essa escola de grande importância, que são as escolas dominicais, né, da revista Betel. E agora nós estamos aí entrando para o último trimestre do ano. Graças a Deus, meus queridos internautas, que nós chegamos até aqui juntos. E o assunto dessa lição é apologética cristã. A importância da defesa da fé diante do desafio da sociedade atual. Comentada pelo pastor Joabes Rodrigues do Rosário. Meus queridos internautas, gostaria que vocês ficassem comigo todo esse trimestre. No final desse trimestre, eu vou dar um certificado, pois nós temos muitos alunos, muitos professores e professoras que ficaram comigo o ano inteiro. Então, nesta último trimestre da nossa escola dominical, eu vou estar fazendo para você um certificado de participação desse seminário super importante, que agora vai ser apologética cristã. A importância da defesa da fé diante do desafio da sociedade atual. E a primeira lição é a lição número 1, né? Preparados para responder sobre a fé cristã. Dizendo aos queridos internautas que de 3 a 15 deste mês, agora outubro, eu estarei na cidade de Tefé, no Amazonas, 500 quilômetros para frente de Manaus. Estarei ali com o pastor Antônio Rocha, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém. No sábado estarei ministrando uma palestra para os obreiros daquela região, e estarei também fazendo alguns trabalhos durante a semana, ali nesse grande trabalho missionário, onde nós temos ali uma igreja flutuante. Vou trazer também a foto para mostrar para vocês. Então, meus queridos, é importante, você que não pode ir na escola dominical, às vezes tem alguma coisa que te atrapalha. Então, vem comigo, fica comigo aqui nesse canal virtual. Presbítero Ademar da Silva Santos, fique comigo aqui e você vai participar da aula, você vai assisti-la na hora que você achar importante. Mas o que eu peço é o seguinte: pare, faça silêncio e vamos acompanhar o estudo da Palavra de Deus. Então, as lições também subdivididas em PowerPoint, para facilitar o trabalho dos meus queridos internautas, professores e professoras que me acompanham. Basta você dar um clique aqui no link do meu site, na descrição aqui abaixo, e você vai poder pegar ela ali subdividida e você faz as multiplicações que você achar necessário. Então, nesta lição sobre a apologética cristã, eu quero estar discorrendo aqui, aonde gostaria que os internautas me acompanhassem junto comigo, para nós entendermos qual a importância da apologética cristã. Nós precisamos, através dela, eu vou estar mostrando, refutar os falsos mestres, os falsos ensinos, que aí vem aí Testemunho de Jeová, alguns adventistas e alguns da Igreja Cristã do Brasil, que quando você ganha uma alma na Assembleia de Deus, já chega alguém lá com falso ensinamento, para poder desviar aqueles que nós trouxemos para o aprisco divino. Então nós vamos ver aqui, Paulo falou sobre o obreiro preparado. Nós vamos ver o obreiro preparado, que Paulo
deixou em Creta, combatendo os falsos ensinamentos. E essa lição, esse trimestre que nós vamos estudar, é muito importante, meus queridos, para que nós possamos alertar os nossos queridos irmãos acerca dos falsos ensinamentos. Então, meus queridos, nós precisamos, dentro da apologética, saber defender a nossa fé. Fique tranquilo, eu vou ensinar para você o que é apologética cristã. Mas, antes de tudo, o meu grande abraço aí para o internauta Daniel Simões. Ele é de Paciência, no Rio de Janeiro. Ele diz: Deus continue te abençoando com essas aulas maravilhosas. Obrigado, meu querido internauta Daniel. Também o Antônio Carneiro Filho. Ele diz: a paz do Senhor Jesus. E ele diz: é de fato um dos mais puros ensinos. Gentileza sua, meu querido, é que o terreno está pronto, eu só estou semeando. E semear no terreno fértil como esse de vocês é uma maravilha. Também ao meu querido Levi Alves, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Grande abraço aí para o Levi e para toda a sua família. É glorioso, eu fico muito feliz com os comentários de vocês. O texto áudio diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O texto áudio já vem mostrando o que é apologética. É você estar pronto para defender a sua fé, porque você crê em Cristo, porque você serve a Cristo. E para isso, você precisa estar santificado e estar por dentro da palavra de Deus. A verdade que nós vamos aplicar. Discípulo de Cristo precisa buscar continuamente estar preparado para responder aos questionamentos acerca da fé e da esperança professada. Você entende acerca da sua fé? Você está pronto para responder acerca dela? A introdução, nós vemos que o plano da salvação não consiste apenas em perdoar e reconciliar o homem com Deus, mas habilitá-lo a viver vitoriosamente. Tá difícil aí, meu querido? O plano da salvação não consiste aí para você viver uma vida de miséria, de desgraça, né? Ele te habilita para você estar pronto para enfrentar todos os intempéries da vida, todo o vendaval. Então o plano da salvação te preparou para isso, e com alegria. Então Jesus veio, meus queridos, foi para destruir obras do espírito das trevas. E Lucas nos mostra uma gloriosa visão a respeito. Por isso que é bom ler as Escrituras. As Escrituras nos abrem, né, nos descortina, e nós conseguimos ver a glória de Deus. Objetivo da primeira parte da lição: estudar a importância da apologética cristã. Então, meus queridos, talvez alguns alunos estão perguntando, e até mesmo talvez alguns professores. Então vamos entender, para que nós, queridos professores, queridas professoras por esse imenso Brasil, que tem, prestado um trabalho de grande valia para a obra de Deus, é um grande missionário espalhando a semente para que possa muitos vir crer nesse grande Jesus. Então, meus queridos, o professor da escola, a escola, o aluno não pode ir para casa sem saber o que é apologética. Então, o que é apologética? Apologética cristã é o nome que se dá à defesa da fé cristã. O que é apologética? A defesa da minha fé. Chega um testemunho de Jeová em minha casa e vai pregar e dizia: não, eu estou pronto para me defender, quer dizer, estou preparado. Então sempre que alguém explica porque crê em Jesus, está fazendo apologética de maneira mais ou menos simples. Você chega um irmão, ele não tem nem escola: por que você crê em Jesus? Aí ele vai dizer: porque Jesus, e vai pontinho, pontinho, pontinho. É apologética. Ele sabe por que ele crê em Jesus, por que ele serve a Jesus. A Bíblia diz que devemos estar prontos para explicar a razão de nossa fé, de nossa esperança, a quem nos perguntar.
Então, meus queridos, é aí que nós doamos as nossas razões apologéticas. Estão entendendo? É por isso que eu digo, leia a palavra de Deus, medite nela, de dia, de noite. Você lê um texto, aí à noite você acorda, você lembra daquele texto maravilhoso que você leu, e aí cada dia você está mais inteirado, pronto para responder a qualquer que te perguntar acerca da tua fé. Então, em geral, na apologética podemos usar as técnicas normais das argumentações. Quer dizer, dentro da apologética, aquele irmão, aquela irmãzinha simples, que não teve nem escola, ela começa, quando alguém questiona acerca da sua fé, ela começa a contar suas experiências. Testemunho próprio, testemunho que aconteceu com outras pessoas. E sobre como o evangelho funciona, ela consegue mostrar o funcionamento do evangelho. Então, meus queridos, a palavra apologia vem de uma palavra grega que significa dar uma defesa. Apologética cristã. Então, é a ciência de defender a nossa fé. Está bem explicado, meus queridos? Conseguiram entender? Vocês não vê de vez em quando um jornalista ou alguém está dizendo, olha, eu não estou fazendo apologia ao crime. Quer dizer, a maneira que ele está discursando parece que ele está defendendo o criminoso. Está defendendo porque que o crime está acontecendo. Então, por isso que ele diz, eu não estou fazendo apologia. Certo? Então, o 1 diz assim, a importância da apologia cristã. A apologética tem como principal objetivo defender o cristianismo contra os ataques de adversários à essência e natureza de suas doutrinas e de suas fontes e de sua história. Olha aqui, a fonte nossa é a Bíblia, senão você não consegue se defender. Então, professores e professoras, ensinando a escola e ensinando o povo a ler a palavra de Deus. Pois alguns críticos da apologética cristã, eles argumentam que ninguém vem a Cristo por meio da apologética. Porém, é de suma importância levar em consideração alguns aspectos que envolvem essa questão. Então, apesar dos críticos pensar desta forma, mas quando você diz a respeito da sua fé, como fez os apóstolos de Jesus, muitas pessoas também querem servir a Cristo e caminhar essa jornada. O texto áureo ele menciona, como eu acabei de falar há pouco, corações e preparados para responder, quer dizer, num contexto no qual os discípulos de Cristo estão sendo exortados quanto a lidar com dominados pelo medo ou turbação. Então tem aqueles que estão dominados pelo medo, mas não, você está preparado, o coração está preparado para responder diante de reis, diante de quem quer que seja. Nós vemos que o apóstolo Pedro, ele diz assim, antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso, meus queridos, é coração e mente comprometido com a fé. Então, para estar preparado, tem que estar lendo a palavra, porque aí você vai estar sempre preparado para responder àqueles que te perguntam acerca da fé. Pois, meus queridos internautas, professores, professoras, alunos, que me acompanham nesta escola dominical virtual através do meu canal, nós devemos estar preparados para defender a nossa fé. Quando alguém pergunta por quê, e nós temos que entender por que somos crentes em Jesus. E há aqueles que nos questionam sobre por que mantemos uma atitude de esperança, mesmo perante tantos sofrimentos e desafios do mundo atual. Então, meus queridos, mas a nossa fé ultrapassa tudo isso, a nossa fé ultrapassa as alturas. E aí nós descortinamos a glória de Deus. Então, assim, todo o nosso ser deve estar comprometido com o Senhor, coração e mente.
Ah, meus queridos, as Assembleias de Deus estão entrando pelo caminho do neopentecostal, que apareceu esse movimento, que agora é dança, é balhar, e de qualquer forma para agradar a Deus. Será que isso funciona? Será que é desta forma que o Senhor nos quer? Será que nós não estamos pervertendo a doutrina, a sã doutrina? O 1 e 2 diz o fortalecimento da fé cristã. Nas escolas seculares, nas universidades, no trabalho, os cristãos são coroados todos os dias com argumentos seculares. Quer dizer, a filosofia, a ciência, a história, a sociedade e as outras mais, na intenção clara de minar a fé cristã. As pessoas querem por tudo provar que Deus não existe. Então, meus queridos, diante da filosofia, da sociologia, do mundo que vivemos, então é importante que nós conhecemos a palavra de Deus. Daí, meus queridos, a importância da apologética, pois ela não visa apenas responder e esclarecer outras pessoas, mas a apologética contribui para que cultivemos o salutar e necessário exercício da reflexão acerca da fé e da relevância da palavra de Deus. Então por isso que eu gosto de Romanos 12:2, que menciona a renovação da mente. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa mente foi renovada. Se não foi, nós precisamos buscar a Cristo, porque possa ser que nós ainda estamos no período de gestação, não nascemos de novo ainda. E aí Paulo diz aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Saber o que é um culto. Meus queridos, na Assembleia de Deus já está acontecendo isso. Nós íamos casamento, que é normal, as pessoas vão lá, se arrumam, vão no cabeleireiro, se arrumam para aquele casamento. Tem delas que se transformam por inteiro. Tem mulher que fica parecendo travesti depois daquela empetecação toda. E agora, meus queridos, as pessoas já não estão discernindo a ceia do Senhor. Devo falar sobre esse assunto lá em Tefé, no Amazonas, devo falar sobre isso. As pessoas não estão discernindo a ceia do Senhor, e as pessoas já estão no dia de ceia, como as igrejas, agora é assim, dia de ceia dá muita gente. E aí essas pessoas vão para aqueles que lhe transforma, que lhe arruma e que lhe muda, e que pinta os olhos e que faz mais não sei o que. Parece que eu estou dando doutrina, eu estou dizendo a respeito de servir a Deus. Não entende, não ensina a ceia do Senhor. Momento de santificação, eu não vou falar sobre isso, porque nós já falamos na lição passada, mas ele não consegue entender. E daí está aquele povo tudo pintado, esperando ali para participar da ceia do Senhor. Meu Deus, aí tira toda a virtude, o Senhor não opera mais em nosso meio. A liderança se acovardou de uma tal forma que agora ela não sabe ensinar as pessoas, trazer as pessoas a demonstrar na palavra de Deus, levar uma secretaria e dizer: meu querido, nós estamos marchando para o céu, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo, nós somos um povo diferente. Então houve um relaxamento da liderança, e agora nossas igrejas, Assembleia de Deus, não parece mais ser a Assembleia de Deus, mas parece ser mais a Assembleia da moda, da transformação humana. Então, meus queridos, é por isso que Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, que agrada a Deus. Nós estamos querendo agradar a carne, nós estamos querendo agradar as pessoas que nos olham. Mas como você estava bonito, como você estava bonito na ceia, mas que maquiagem! Com essa maquiagem você vai para o inferno, se você não se converter e não entender a santidade de Deus. Então o 1 e 3 diz apologética e evangelização. Há pessoas que utilizam conhecimentos seculares para confrontar a fé cristã.
Outras fazem questionamentos sobre a veracidade dos fatos históricos relatados na Bíblia ou acerca do aspecto da pluralidade das religiões no mundo, considerando o cristianismo apenas mais uma vertente religiosa como tantas outras. É aí que eu digo que entra a diferença, meus queridos. Quando vamos dentro da apologética evangelizar, as pessoas nos questionam: por que tantas religiões? Por que um se comporta de uma forma ou de outra? O povo de Deus é um povo separado. Então, meus queridos, será de grande utilidade a apologética cristã, com suas informações seguras e consistentes, conhecendo a causa do Evangelho, visando preparar a pessoa para apresentar-lhe o plano divino. Então, meus queridos, aí nós podemos ver o famoso sermão de Paulo em Atenas, como seria de se esperar, como fazia nas sinagogas, mas fazendo menção a um altar feito pelos atenienses, excitando um dos seus poetas. Então, meus queridos, que discurso, que homem de Deus, que homem sábio, o apóstolo Paulo, defendendo a sua fé ali na hora para evangelizar, quando ali se servia a vários deuses. Então você começa ali em Atos 17, que diz que enquanto Paulo estava esperando ali em Atenas, ele revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos, cada um fazendo uma coisa. E no nosso Brasil, porque nós não vemos tanta idolatria? E o que nós estamos fazendo? Estamos de braços cruzados diante das pessoas que estão no Brasil, adorando a panteões de Deus. E aí Paulo argumentava: portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que estavam ali. Paulo argumentando, Paulo discutindo, Paulo apologeticamente em defesa da sua fé e procurando convencer as pessoas, pregar para as pessoas de maneiras que elas se convencessem que elas necessitavam do Cristo Salvador. E ali, quando Paulo estava ali em Atenas, que ele se reunia nas praças e às vezes na sinagoga, havia alguns filósofos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então ficava dividido o povo. Uns achavam Paulo como uma pessoa que estava pregando uma coisa totalmente diferente. Outros gostavam, outros não gostavam. E levaram o Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Quer dizer, existia uma curiosidade, um desejo do povo de ouvir de novo, é uma coisa diferente. Ele dizia: pois tu traz-nos aos ouvidos coisas estranhas, portanto queremos saber o que vem a ser isto. Oh, meus filhos, já tiveram tempo, meus queridos, que pessoas iam na casa do outro, porque queria saber a respeito daquilo que ele falou. E aí diz que todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de contar ou de ouvir as outras novidades. Ele saía contando, saía falando o que estava acontecendo. E Paulo, de pé, no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aí Paulo afirma: esse pois que vocês honrais sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. Paulo dizendo que ele anunciava o Deus que fez o mundo e tudo o que há, sendo ele Senhor do céu e da terra. E aí dizendo: olha, atenienses, esse Deus desconhecido que vocês estão vendo, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco ele é servido por homens humanos, ou por mãos humanas, como se necessita de alguma coisa. Os atenienses tinham os deuses que eles carregavam de um lado para outro. O nosso Deus não precisa ser conduzido por mãos humanas, nem aceita. Aí Paulo dizia: pois ele mesmo é quem dá
a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Imagine um Deus precisando ser carregado. O objetivo da segunda parte da lição é ensinar sobre o uso da apologética na refutação. 2. O uso da apologética na refutação. Encontramos na palavra de Deus exemplos de verdades que são reveladas e ensinadas, mas também refutação de crenças e práticas contrárias à revelação divina. O uso da apologética cristã na refutação também é encontrado no testemunho da história da igreja. Nós precisamos entender e estar preparado para os falsos mestres. Jesus falou daqueles que vão andar de porta em porta, tentando enganar, e se possível enganaria os escolhidos. O 2:1 diz: refutaram os falsos mestres. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, destaca o aspecto de pôr em boa ordem a igreja local em Creta. Paulo deixou ali em Creta o seu obreiro, e aí Paulo deixou ali o seu obreiro, um obreiro que entendia, que pregava e que sabia por que cria em Cristo, porque ali havia pessoas insubordinadas, faladores vãos, enganadores, especialmente aqueles que se diziam judeus da circuncisão. E aí Paulo disse: olha, você fica aí, porque esses tais é preciso tapar a boca, porque transtornam as casas inteiras, ensinando o que não convém por tópico ganância. E aí ele disse: e um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosas, bestas, ruins, glutões e preguiçosos. Então, meus queridos, e aí ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesse anciães, como já te mandei. Para tanto, uma das ações seria nomear presbíteros, relacionado às qualidades necessárias deles, entre as quais que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, presbítero, nós temos muitos presbíteros nas nossas igrejas, mas talvez não saibam qual é a sua verdadeira função. Ou seja, Paulo está dizendo que eles deveriam manter-se na sã doutrina, mas também mostrar o erro daqueles que se opunham ao ensino bíblico. Então, meus queridos, o 2:2 diz: a refutação e os últimos dias. A palavra de Deus revela que os últimos dias da igreja na terra seriam caracterizados também pelo surgimento de falsos profetas. Olha aí a importância de conhecermos a palavra de Deus, para quando o testemunho de Jeová chegar na nossa casa, nós temos resposta de tudo que eles negam, como nega o Espírito Santo e nega várias coisas da palavra de Deus. E nega até que vamos para o céu. É só um número resumido que vai ter direito. E você abre a porta e às vezes aquele... É por isso que, pastores, liderança, é preciso conversar com o povo, não é só culto não. Talvez um culto de terça-feira, que é um culto de ensino, trocar um diálogo com o povo, e aí ensinando a palavra de Deus a este povo, para que quando chegar lá, um desses falsos doutores, ensinando heresias, quando chegar na casa deles, ele não diga: já pensou, o pastor não vem me visitar, mas esse crente aqui que eu nem conheço vem aqui me visitar. E sendo que a Bíblia diz que eles vestem pele de ovelha, mas na realidade são lobos devoradores. E quantas pessoas têm sido devoradas? Meus queridos, nossas igrejas, está sendo maior, talvez maior o número dos que saem do que os que entram, porque eles não estão sendo ensinados. E aí vem essas heresias, o neopentecostal dos últimos dias, adventismo, Igreja Cristã do Brasil, Testemunho de Jeová, que são pescadores de aquários, e quando sabem que alguém se entregou para Cristo, vão lá para arrastá-lo para as heresias. E o que liderança que você está fazendo por isso? Então é preciso, pois, como igreja, estarmos firmados e convictos quanto ao conteúdo da fé bíblica e buscarmos a indispensável ação do Espírito Santo
no discernimento e na capacitação necessária para refutarmos os enganos que vão surgindo. Então, isso é papel do líder. É papel do cristão, mas também é papel do líder advertir. Jesus nos advertia quanto os falsos ensinadores. O 2:3 diz mansidão e temor. A palavra de Deus também esclarece que a ação apologética do discípulo de Cristo deve ser com mansidão e temor, conforme 1 Pedro 3:15. Ele dizia: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, meus queridos, não se trata apenas de defender o Evangelho ou refutar um erro, mas fazê-lo sem arrogância ou altivez, em oração e buscando ser conduzido pelo Espírito Santo, com o propósito de contribuir para que a pessoa seja levada à verdade do Evangelho e abandone o erro e se volte para o Senhor. Então, todas as nossas ações precisam ter propósito. O objetivo da terceira parte da lição: mostrar o uso da apologética na defesa. 3. O uso da apologética na defesa. A apologética defensiva é aquela que apresenta respostas aos críticos das verdades afirmadas pela fé cristã, bem como aqueles que demonstram dúvidas sinceras a respeito das verdades fundamentais reveladas nas Escrituras Sagradas, procurando ajudá-los, esclarecendo o posicionamento bíblico e cristão. É por isso que desde o início da lição eu venho falando, meus queridos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, pois não devemos confundir com atitude defensiva, que caracteriza a reação de medo e insegurança de alguém que não está interessado em ajudar o outro, pois acha que está correndo perigo e ameaçado. Então, meus queridos, nós precisamos estar preparados. O discípulo de Cristo está seguro, é preciso que ele esteja seguro em Cristo e esteja firme no conhecimento da palavra de Deus. 3:1 diz: a defesa do cristianismo ante os ataques do judaísmo. As primeiras defesas da fé cristã ocorreram logo no início, por intermédio dos apóstolos que procuravam mostrar aos judeus que a vinda do Senhor Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, a descida do Espírito Santo e a igreja, reunindo judeus e gentios para formar um só povo, era cumprimento do plano divino revelado nas Escrituras Sagradas. Mas quem disse que os judeus queriam se misturarem? Quem disse que os judeus queriam Jesus? E os apóstolos então ali ensinaram. Aí Pedro faz aquele grande discurso. Ele põe-se em pé no meio da multidão. E ele junto com os 11, apoiando, levantou a voz, e disse-lhes: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras, pois esses homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Veja que discurso que Paulo fez, mostrando aos judeus que agora Deus derrubou as paredes de separação e de ambos os povos fez um, que é chamado agora povo de Deus. Então, outro grande desafio enfrentado pelos cristãos vinha dos pagãos, que opostamente aos judeus não fazia objeção ao cristianismo, desde que ele reconhecesse as demais religiões como verdadeiras. É isso que está acontecendo nos nossos dias. Nós temos aí muitos artistas que dizem que são crentes, até aqueles que posam na Playboy e que apresentam seus corpos, nudismo, e agora são crentes. Tem os nudistas crentes também. E se nós
não dizer que eles estão ensinando a falsa doutrina. Eles estão tudo bem vivendo conosco, eles vêm até cooperar em nossas igrejas. Então, nós estamos vivendo aquela época em que não havia nenhum problema em as pessoas aceitarem o Deus do cristianismo, pois era apenas mais um no panteão, que era no conjunto de Deus de um povo. Então, meus queridos, nós estamos vivendo isso. É mais uma igreja, o evangelho está sendo pregado. Eu não vejo dessa forma. Então eu vejo que nós, para estarmos inclusos no evangelho de Cristo, nós precisamos de o quê? Nós precisamos passar pelo novo nascimento. E aí, meus queridos, o apóstolo Paulo se propõe a apresentar aos atenienses não mais um Deus, mas o único Deus verdadeiro. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mão de homens. Nós vemos as igrejas estão preocupadas em construir grandes templos. Muitas delas até para dizer: eu tenho o maior templo da cidade. Você está fazendo para a sua glória. Não é o templo que precisa do povo, é o povo que precisa do templo. É o povo que mantém o templo, não é o templo que mantém o povo. Então tem pessoas que têm quebrado a cara fazendo grandes monumentos, grandes estruturas de igrejas, quando tem poucos crentes. E aí não entende que não é o templo que comanda o povo, é o povo que direciona o templo. 3:3 diz: a defesa do cristianismo perante a filosofia grega. As boas novas do evangelho chegaram também nos primeiros anos do cristianismo em Alexandria, um dos principais centros acadêmicos da antiguidade. Em virtude da influência filosófica e cultural presente nessa cidade, iniciou-se um debate sobre o que seria superior à fé cristã ou à filosofia grega. O que seria superior, a fé cristã ou a filosofia grega? Então, meus queridos, nós temos que deixar dessas vãs filosofias. A conclusão diz assim: o ser humano deve estar envolvido por completo na conversão, mente, emoções e vontade. Então, meus queridos, vendo essa lição que nós passamos e entender o que é a apologética cristã. Nós precisamos entender que Jesus deu a ordem: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E Paulo foi mais longe e diz que é incumbido a defesa do evangelho, quando ele escreveu a Filipenses 1:16. Quer dizer, tudo isso implica em uma mensagem de boas novas, claramente assimiladas, a qual pode ser racionalmente compreendida e defendida. Meus queridos internautas, obrigado pela paciência. Espero vocês estar comigo na próxima escola dominical virtual. Não perca a próxima aula. Esse seminário de apologética cristã é muito importante. A próxima aula: a revelação divina e a razão são dádiva de Deus. Que Deus abençoe a todos, meus queridos internautas. E até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.